Bom, hoje nós vamos preparar um pouquinho de tinta de cal. A gente usa basicamente 3 ingredientes para fazer a tinta de cal. O primeiro é a cal para pintura, né? Já existe o produto pronto para fazer pintura. Nós vamos usar fixador para tinta de cal e água. A primeira coisa que a gente tem que fazer para a tinta de cal é peneirar essa cal para pintura dentro do recipiente que a gente vai fazer a mistura da tinta. É sempre bom peneirar a tinta, a cal, para evitar qualquer gruminho nessa tinta, né, que pode atrapalhar a pintura, né? Para cada quilo de cal, o fabricante recomenda usar o dobro de água. Então, para cada quilo, a gente coloca 2 litros de água. Então, para fazer um saco de 8 quilos, a gente vai usar 16 litros de água na mistura. Então, aqui a gente está usando uma furadeira com um encaixe de batedor de tinta para facilitar nosso trabalho. A tinta de cal ela é bem líquida mesmo, né? Agora a gente vai colocar os fixadores para garantir a maior fixação dessa tinta. Também se recomenda usar entre 1 a 3 fixadores para cada 30 litros de tinta. Se recomenda usar aproximadamente 250 gramas de corante para cada saco de cal, né? Então a gente usou aqui para fazer essa cor 1,5 kg de corante vermelho e um pouquinho de amarelo para ficar esse tom que a gente escolheu. E aí é só acrescentar na mistura esse xadrez diluído, né? A gente fez a diluição do xadrez em água quente. O interessante de diluir o corante na água quente é que ele vai evitar que o corante crie pequenas pedrinhas, pequenos gruminhos na tinta que na hora de pintar pode ser que mancha, né? Se ficar a parte desse corante sem misturar, a hora que a gente aplica, esse corante vai marcar a pintura. E tá pronta a nossa tinta. Para fazer a aplicação da tinta de cal, a gente usa a brocha, né, para fazer a aplicação. E o mais importante, o cuidado mais importante é intercalar o sentido da pintura. A primeira demão a gente faz num sentido, a segunda em outro, a terceira em outro. A gente está fazendo pintura com no mínimo 3 demãos, mas a depender do fundo pode ser que precise de mais demãos de tinta. É importante ressaltar também que a pintura de cal ela não se agrega muito bem sobre outros tipos de tinta, então não se recomenda pintar com tinta de cal em cima de uma tinta acrílica ou uma tinta PVA, porque com o tempo ela vai descascar. Ela não é uma tinta que espalha muito, então a gente tem que estar sempre molhando ela. Mas tomar um cuidado para não molhar demais, porque como ela é muito líquida, ela respinga, né, e pode escorrer com muita facilidade. Num primeiro momento, a tinta branca, ela parece que não cobre, né, porque ela é uma tinta exatamente muito líquida, mas à medida que a tinta seca na parede, e à medida que a gente vai sobrepondo camadas, ela vai realmente fazer um cobrimento bem branquinho. Para a gente fazer a pintura da parede, ela ficar com bom acabamento, a gente sempre pinta de cima para baixo, porque é uma tinta que respinga muito, principalmente com cor, se a gente faz de baixo para cima, à medida que a gente vai subindo, a tinta vai respingando, ela vai criando pinguinhos, marquinhas embaixo. Então a gente sempre vem de cima para baixo até completar toda a parede. E é importante ter o cuidado da tinta de cal, como ela é uma tinta muito líquida, né, ao longo a gente vai pintando, a tinta fica parada. Então a mistura ela começa a decantar e fica só a água em cima. Então é importante que a tinta de cal esteja sempre sendo misturada novamente para evitar que use tintas em diluições diferentes. Aqui é importante a gente refazer esse tipo de pintura, que era o tipo de pintura tradicional, porque essas paredes que a gente está vendo aqui no fundo e de outras casas que estão aqui nessa região, elas são de taipa e adobe, ou seja, de terra crua. Esse tipo de parede exige um tipo de revestimento, ou seja, de reboco e de pintura que faça com que essa parede possa respirar. Às vezes a gente vê problemas, né, nessa arquitetura que é mais antiga, que é de tradição antiga,
A gente vê problemas de desplacamento de reboco, de desplacamento da tinta, mas é porque a tinta não está adequada, né? Então isso causa uma série de patologias na edificação. Essa foi a primeira intervenção que a gente fez, ela foi uma intervenção emergencial, que essa parte onde eu tô aqui, ela teve um arruinamento parcial, então toda essa parte veio abaixo, ela é uma parede de taipa, por conta de um problema na calha, a gente perdeu um pedaço da parede, afetou o vizinho também. Então a gente refez a taipa nessa parte e o reboco também, ele é de terra. E essa parte aqui a gente tem pintura toda de cal, então a gente tem uma parede que foi recuperada com o reboco adequado e a pintura de cal. E aqui a gente vê que a gente tem uma cobertura boa, a gente não tem descascamento, nenhum ponto descascado. Ela perdeu um pouco de pigmento, de fato, né? Porque a gente só teve 2 demãos de tinta aqui. Então, em menos de um ano, ela perdeu um pouco de pigmento, ou seja, ela deu uma desbotada. Mas a gente não tem pontos de descascamento, né? A tinta tá íntegra, né? Ela vai manchar porque ela tem essa relação com a umidade, né? Então, as partes de baixo e onde acumula um pouco mais de umidade, é normal que tenha um pouco de mancha. Mas isso significa que a parede tá bem, tá funcionando, né? Tá respirando. Aqui, a gente não refez o reboco, né? A gente só passou a tinta por cima do restante da fachada. E aqui, como já havia outras camadas de tinta látex, provavelmente, a gente já tem, menos de um ano depois, a gente já começou a observar pontos de descascamento, né? Então, aqui em cima, em volta de toda essa esquadria, né, a gente tem pontos de descascamento que mostram as tintas anteriores. Isso mostra que não adianta a gente passar uma tinta cal por cima de uma tinta PVA. Então, é isso. Estamos aqui misturando a cal, utilizando o pigmento, misturando isso e fazendo uma oficina para poder transmitir isso para os alunos, né? Esse conhecimento para os alunos e para outras pessoas interessadas que fizeram inscrição nessa oficina.